Eu vou colocar uns slides, porque eu fiz uma apresentação bem didática para que Sim, todos entendam. nós estamos ouvindo. Eu só fechei a câmera porque eu vou tomar umas providências aqui. Tá bom. Então, eu fiz de uma forma bem didática para que todos entendessem, ok? E eu vou também mostrar para vocês o motivo pelo qual eu me envolvi com tudo isso, e eu espero que fique claro, porque eu também estou muito acostumada as pessoas ficarem questionando por que eu sei isso tudo. Como se saber a verdade fosse algo que a gente tivesse que explicar, né? Ou se envergonhar, qualquer coisa assim. Mas eu vou colocar aqui para vocês entenderem, até para contextualizar a importância disso tudo que a gente já ouviu até agora, que eu vou falar, e que realmente é extremamente sério, ok? Então, eu vou apresentar aqui. Estou tentando só... Aqui, janela, aqui. Então, eu vou falar sobre o que é geoengenharia. Para contextualizar, pessoal, eu sou dentista, cirurgiã, dentista, mestre em medicina dentária, mestre em terapia neural. Essas são algumas das minhas especialidades, na verdade, especialidades oficiais. Eu tenho várias outras formações, sempre no contexto de melhorar a qualidade de vida e saúde das pessoas que me buscam e dos meus alunos também. E estou me especializando, como a última formação que eu estou fazendo, em lasers de todos os tipos de lasers. Para contextualizar mais ainda, cirurgias necessitam de avaliações criteriosas do organismo do paciente para que o procedimento seja muito seguro durante e logo depois da sua recuperação. Então, é muito comum a gente solicitar exames específicos para saber sobre contaminação de metais pesados e outras toxinas, porque isso inviabiliza a regeneração após uma cirurgia. Faz com que o paciente se sinta muito mal ou até tenha problemas mais sérios, necessitando até mesmo de internação. Então, a gente precisa compreender muito bem a saúde do paciente, porque não existe separação entre boca e corpo. O que acontece na boca está acontecendo no corpo, e o que acontece no corpo está acontecendo na boca. É por isso que muitas doenças são primeiramente diagnosticadas na boca, porque é onde a gente tem um foco de atenção muito maior, quando o paciente está na nossa cadeira. Então, comecei a observar elementos não muito comuns nos exames dos meus pacientes, porque eu já fazia pedidos de exames do tipo mineralograma capilar. Então, eles precisavam de uma análise mais criteriosa e também de um custo um pouco menor. Então, ela avalia o bulbo capilar, que é celular, né? Então, é uma avaliação de dentro da célula do nosso corpo. Todas as células recebem as mesmas substâncias, os mesmos elementos, e o interessante do bulbo é que ele relaciona o tempo aqui isso está se passando com o paciente. Então, isso aqui é só bem rápido, para ter uma noção, porque a gente consegue enxergar o mercúrio afeta o sistema nervoso, rins, mucosas, alumínio, a pele também, sistema nervoso, os rins, sistema digestivo, e, inclusive, no sistema nervoso, entendam como até mesmo neuroplasticidade, formação cerebral. O cádmio afeta os hormônios através do hipotálamo, os pulmões, ou seja, a respiração, fígado, o chumbo, sistema digestivo, pele, por aí vai. Então, uma vez que os metais tóxicos já estejam dentro do organismo, eles não somente causam esses problemas por dano, mas também porque eles se conectam onde os elementos que a gente precisa, né, se conectariam, ou seja, eles ocupam o lugar dos oligoelementos, que são as substâncias que a gente precisa quando a gente come, né, dos nossos nutrientes. Então, esse aqui, para vocês terem uma noção de um dos resultados, onde alto apareceu a quantidade de níquel. E se vocês forem analisar essa tabela normal, essa coluna normal, eles estão tendendo para o alto, porque, na verdade, não é normal ter alumínio, arsênico e bário no corpo. É aceitável. O nosso corpo aceita até uma determinada taxa, porque ele consegue contornar aquela situação. Mas normal, na verdade, não é. Então, aqui, ó, chumbo, mercúrio,
bário e arsênico, ou arsênio, né? E muito alto níquel. Aqui, outras pessoas, tá? Nesse caso também, muito alto o arsênio e também numa proporção mais elevada o próprio bário, o cádmio também, o chumbo, também muito próximo do máximo, digamos assim, e urânio. Então, assim, urânio. Aqui, altíssimo, alumínio, arsênio, bário, urânio, mais uma vez, e muito próximo do máximo também, cádmio, o mercúrio, também o níquel e o chumbo. Essa pessoa aqui está completamente intoxicada com todos esses metais pesados. E nesse contexto, eu queria que vocês observassem que a gente também entra com análise de microscopia de campo escuro, do sangue vivo dos pacientes. E a gente começou a observar vários elementos que não eram comuns antigamente na observação, como esses aqui, que eu acho que vocês estão vendo a minha seta, a minha mãozinha mexendo. E aqui a gente nota também, no sangue, uma automontagem, uma formação automática e contínua de estruturas. Isso aqui não é fibrina, tá? Para quem de repente pensou em me perguntar. Isso aqui está ocorrendo através de elementos não normalmente identificados no sangue de um paciente. Então, por conta desses achados, né, desses entendimentos na clínica, nós que fazemos uma medicina dentária um pouco mais criteriosa, temos, obviamente, comunicação com profissionais do mundo todo e começamos a ver que isso era muito comum, que inclusive já tinham profissionais estudando, investigando isso há mais tempo. Então, com isso tudo, vários profissionais do mundo inteiro começaram a fazer pesquisas muito profundas, através não somente da saúde, da área de saúde, mas também não profissionais começaram a fazer busca para poder obter respostas, porque quando você é um paciente e vê algo dessa magnitude no seu sangue, ou através de um exame de mineralograma capilar, ou até mesmo sanguíneo, você também se torna um pesquisador quando isso te incomoda, né? Então, a gente facilmente chegou, obviamente, na contaminação do quê? Do meio todo. A alimentação, medicamentos, a comida, o ar, a água, enfim, o todo. Mas no que consiste necessariamente esses elementos, especificamente urânio, por exemplo? Também a gente também vê césio, né? Para quem lembra do acidente de Goiás, né? O césio também é um elemento que merece muita investigação do porquê que ele está no organismo das pessoas. E a gente acaba chegando na geoengenharia. E o próprio prêmio Nobel em Química, de 95, Paul Crutzen, já era bem claro no que ele dizia, que a espécie química mais importante nas nuvens e na precipitação é o valor do pH, do potencial de hidrogênio. E aqui eu vou explicar mais ou menos para vocês, porque não deu tempo de eu traduzir, mas é muito simples. Aqui a gente tem o meio ambiente e aqui a geoengenharia casadinha com a bioengenharia. E a bioengenharia vai estar relacionada à saúde, biologia e patologias, e a geoengenharia, a biosfera, a agricultura e comida. O meio ambiente, o ar, a água, o solo, a luz solar e o eletromagnetismo. Então, a gente vai ter aqui quais as disciplinas, né, que vão fomentar estudos científicos direcionados a essas pesquisas, né? Então, a gente vai ter astronomia, aviação, bioquímica, biologia, química, cromatografia, eletroquímica, enfim, genética, matemática, meteorologia, microbiologia, óptica, patologia física, enfim, inúmeras. E aqui embaixo, no que reverbera, pessoal? Políticas de impacto social, agências de políticas que causam impacto social e medidas legais. E a mídia, né? Perdão, a mídia e a legislação. E aqui, relações públicas, comunicação e organização. Ora, é basicamente uma organização que a gente vê aqui, né? Isso aqui também foi feito, elaborado por um grande
profissional pesquisador da área, que é o Dr. Clifford Carnicom, que tem um instituto nos Estados Unidos, e ele pesquisa isso desde muito antes, desde a década de 90. E em 1999, ele conseguiu elaborar uma lista de todos os elementos que foram encontrados nas águas das chuvas dos Estados Unidos. 99. Ele já falava sobre os chemical trails. Então, foi concluída uma análise lá no Instituto Carnicom de 5 amostras de precipitação coletadas durante um período de 6 meses, abrangendo 3 estados no oeste dos Estados Unidos. Quais as conclusões que eles chegaram? Primeiro, essas amostras retratam uma miscelânea de contaminação diversa, e esses são contaminantes muito complexos e numerosos. 2, não há nenhuma monitorização ou regulação eficaz para manter, ou pesquisar, ou manter a qualidade do ar estável, digamos assim, né? E, consequentemente, a qualidade das chuvas. 3, os resultados dessa análise, utilizando equipamentos e métodos mais capazes, são consistentes com aqueles originados por este pesquisador há 2 décadas. Isso ele fez em 2016, e ele já fazia essas pesquisas em 99 e foram totalmente proporcionais e similares, né? 4, todos os pedidos ou exigências dos cidadãos para essa investigação e abordagem foram recusados ou negados. 5, o nível de contaminação existente representa um risco e uma ameaça para a saúde, agricultura, biologia e bem-estar do planeta. Dr. Clifford Carnicom, Carnicom Institute, 2016. Então, dados recentes e preliminares dos testes de pH de todo o país indicam que a química já foi alterada por um fator de 20 no que diz respeito à concentração de íons hidróxido, em relação ao que eles tinham em 99. Foi uma mudança muito grande num curto espaço de tempo, com implicações muito importantes para a química como para a biologia. A biologia é sensível a alterações do pH, né, do sangue, e não somente a da biologia humana, mas a da biologia geral, toda a biologia é sensível à alteração de pH. Os dados atuais indicam uma alteração média do pH das águas pluviais, que estão sendo analisadas em todo o país, também com uma alteração de 1,30. É muito importante, isso fica aqui para vocês também, para todos nós, na verdade, que cada vez mais cidadãos se envolvam imediatamente neste processo de testagem e investigação e pesquisa e estudo, uma vez que é relativamente barato e simples de realizar. Lembrando aqui que testagem de pH você faz com aquelas tirinhas de piscina, que quem tem piscina usa para testar o pH da água da piscina. E variações significativas, como as que estão sendo observadas atualmente, demonstram a necessidade de uma investigação formal imediata sobre essas mudanças na química atmosférica que foram iniciadas, segundo ele, desde o início de 1999. E aqui fica muito importante que vocês saibam que vocês não precisam ter uma formação específica para se tornarem investigadores. Vocês precisam, obviamente, estudar, mas a mudança de padrão, a mudança de prioridades, ela é hoje algo que é necessário, porque a gente está realmente lutando contra uma agenda e que nós, na verdade, somos o ponto principal de eliminação. Essa agenda, ela não prevê a melhora da vida humana, muito pelo contrário, ela prevê a melhora de uma gestão por um determinado grupo de seres, né, de pessoas, né, entre aspas. Então, eu queria deixar claro aqui que é importante que todos passem a ser atentos a essa situação. A espécie, mais uma vez, a espécie química mais importante nas nuvens é a precipitação do íon hidrogênio, cuja concentração pode ser indicado especificando a acidez da solução ou valor do pH. Como vocês talvez lembrem da escola, o pH ele tem uma escala que varia de 0 a 14. De 0 a 7, ele é ácido. De 7 a 14, ele é básico. E isso vai depender da quantidade, das concentrações desse íon de hidrogênio, H+. Então, essa, mais uma vez, é a espécie mais importante na precipitação
E nas nuvens, ok? A natureza ácida ou alcalina da chuva. Com isso, as reações bioquímicas ocorrem ou não ocorrem, dependendo da temperatura ou do pH específicos. Isso é o Prêmio Nobel de 2015, Crutzen. Se o sistema ambiente para essa reação for natural, for perturbado em relação à acidez e à temperatura, então a própria reação sofre interferência. Se as condições se afastarem do que é necessário, a reação pode nem ocorrer. E tal é o risco de interferência nessa natureza ácido-base, da qual depende toda a vida do nosso planeta. Por isso, o ácido acético tem uma poderosa função nessa contestação popular e pública. Essa última frase não é do Dr. Crutzen, tá? É minha. Por isso, o ácido acético, como muitos de vocês já devem ter visto, se não viram, vejam, peçam para a Márcia, vejam na minha página. É uma poderosíssima função, porque vai alterar esse contexto, esse equilíbrio ácido-base, pH, ok? Da atmosfera alterada. Os elementos encontrados nas chuvas nos Estados Unidos por um outro grande pesquisador que já trabalha com esse tema há mais de 20, 30 anos, porque tem tempo, né? Mas agora está fazendo 30 anos, Dr. James Marvin Herndon, ele encontrou basicamente isso aqui, na chuva, na água da chuva. Então, a gente tem alumínio, antimônio, arsênico, bário, berílio, boro, cádmio, cássio, césio, como eu já havia comentado, cromo, cobalto, cobre, galho, germânio, hafnio, ferro, lítio, manganês, magnésio, molibdênio, nióbio, fósforo, rubídio, escândio, selênio, silício, estrôncio, enxofre, tálio, tório, titânio, urânio, vanádio, zinco. Aqui eu queria mostrar para vocês, de uma forma bem didática, a diferença. Aqui embaixo, nós vemos nuvens normais, como aquelas que nós víamos na infância. Uma pessoa que tem menos de 20 anos, né, ou pelo menos até 20, 25 anos, talvez ela fique na dúvida do que seja uma nuvem verdadeira. Mas quem tem mais de 25 ou 30 anos sabe o que é uma nuvem verdadeira. São essas nuvens que estão aqui embaixo, bem na foto aqui embaixo. E aqui em cima a gente vê o que a gente chama de smart dust, que é a poeira inteligente, que é justamente o vapor que vem descendo dos rastros químicos. E eles começam a dissolver as nuvens, que vão ficando pipocadas dessa forma, e que vão sofrer mais facilmente, assim, a ação de frequências, como vocês vão ver mais para frente. E isso aqui é nítido, que não é uma nuvem. Isso aqui é poeira inteligente, vinda de rastro químico, sofrendo essa alteração, não somente da sua decência, né, da descendência, perdão, e da alteração das nuvens que elas estão semeando, né, digamos assim. Aqui mais uma, aqui no canto superior, a gente vai ver um céu normal, né? Logo depois, a atividade, né, dos chemical trace, aqui uma operação de aerosol, e aqui, logo depois, como fica, depois que os rastros químicos são fumigados. E aqui, mais uma vez, mostrando para vocês as nuvens naturais daqui de baixo, recebendo do alto esses rastros químicos que vão dissolvendo elas, promovendo buracos, aberturas dessas nuvens, e elas vão se soltando. E dependendo do químico que tiver nessa fumigação, é que vai ter a ocorrência de precipitação, a ocorrência de mais neve, né, no caso de um lugar frio, ou seca. E aqui eu queria mostrar nesse vídeo a diferença que muita gente fala que a gente está falando de contrail. Não é contrail. Contrail é isso aqui que está acontecendo, que vocês estão vendo, que é uma típica emissão de exaustão, como até o Hernani falou, que é exaustão por queima do combustível. E aqui a gente tem o contrail, é completamente diferente. Ou seja, o contrail é natural, entre aspas, natural não, é comum da liberação do avião, é pequeno, não se alastra e se dissipa rapidamente. O chemtrail fica horas ali visíveis, ele altera a visibilidade do céu, é volumoso, e você perfeitamente percebe que ele promoveu ali alguma alteração nas nuvens, né? E tem longa duração e fica quilômetros aparente, o contrail não. O contrail você sempre vê ele muito próximo do avião. O chemtrail, você não vê avião nenhum, mas você vê já o rastro ali, você até vê o avião, né, fazendo, mas você é capaz de ver
os rastros sem os aviões, porque eles já foram embora há muito tempo. Aqui, como a Márcia falou, 317 patentes de engenharia já catalogadas pelos argentinos. Não vou ler todas, só queria que vocês tivessem uma ideia. São muitas mesmo. Aqui eu trouxe uma especial, entre aspas, né, da China, que fala sobre o grafeno, que finalmente a gente atinge esse tema que tanto eu já alerto as pessoas sobre o grafeno, que é hoje um dos grandes desafios da desintoxicação da população. Como remover o grafeno? Existe solução, obviamente, mas ela requer uma mudança de olhar, uma mudança de estilo de vida, uma mudança de prioridades de vida. Necessita mesmo que as pessoas acordem para o que está acontecendo. Então, eu coloquei traduzido aqui, tá, para vocês entenderem, e com o desenho, a estrutura, isso aqui é o grafeno, é uma lâmina de grafeno, uma estrutura de rede em favo de mel. Nesse caso, eles fizeram bidimensional, porque ela é uma nanolâmina mesmo. E o que é que eles fazem? Eles promovem soldas, eu queria explicar, o grafeno, ele é altamente condutor térmico, elétrico, magnético e fotônico. Ele é altamente condutor de qualquer frequência emitida em cima dele. Tem altas propriedades mecânicas, é 200 vezes mais resistente que o aço, propriedades elétricas peculiares e propriedades ópticas, como eu falei, fotônicas também. A resistividade é menor que a prata ou cobre, né? É mínima em materiais conhecidos, sob a temperatura normal. Amplas perspectivas de aplicação em dispositivos solares, armazenamento de energia e por aí vai. Então, o que eles fazem? Eles pegam até 30 lâminas dessas de grafeno e soldam eletricamente, aqui no centro vocês estão vendo, uma entre uma e outra, com partículas metálicas. Isso é feito através de frequência, radiofrequência. Aqui embaixo a patente da China. E qual o conteúdo da invenção? Eles começaram a estudar o grafeno para substituir o iodeto de prata, que é o que é mais utilizado já e é de conhecimento público. Principalmente na Espanha, o pessoal todo sabe que é usado iodeto de prata, apesar deles terem dito não usem, não queremos que usem geoengenharia na Espanha, mas eles usam, e principalmente com iodeto de prata. Então, é o objeto de invenção resolver essa linha nanométrica metálica da técnica anterior, com grafeno. Então, na verdade, é um problema técnico que eles querem, não só para melhorar a resistência do grafeno, para transmitir luzes e, enfim, fazer semeadura de nuvens mesmo, mas também para ela poder potencializar tudo isso. E aqui, nessa mesma patente, eles também falam sobre a automontagem, essa replicação que o grafeno, por conta própria, tem capacidade de realizar, né? Então, a automontagem, ele já fala aqui embaixo. Aqui o desenho, o que eles fizeram? Colocaram em cima da lâmina de grafeno nanofios de metais, nanofios, ou seja, nanowire, nanofios de metais, que eu também coloco aqui como nanoarame, tá? Eles vão e depois a lista de metais. Aqui você tem umas soldas entre esses nanofios e a gente tem também outras formas de grafeno. Aqui eles colocam, lembra que eu mostrei primeiro as lâminas de grafeno como favos de mel, sendo soldadas uma em cima da outra? São essas partículas aqui, visíveis, soldagem das lâminas de grafeno, e aqui é a automontagem. Ele se automontando, se replicando como se fosse algo biológico, né, digamos assim. E aqui, mais uma vez, o grafeno com essa automontagem é a multiplicação dos metais em nanofios, e aqui idem. E aí agora vocês vão lembrar do que eu mostrei lá atrás no sangue, na microscopia do sangue, que era exatamente isso aqui. Aqui essa solda metálica realizada por radiofrequência entre esses nanofios. Isso tudo está na patente, tá, gente? Aqui uma outra patente, que é o óxido de grafeno reduzido em 3D, já não é bidimensional, é tridimensional, para nucleação de gelo. Qual é o campo da invenção? Refere-se ao campo de semeadura de nuvens. Na semeadura de nuvens para a produção de neve artificial,
e tecnologias de liofilização, transformação em pó, né, na área da biomédica e da indústria alimentícia e similares. Lembrando que também tem muitos estudos já que mostram que o grafeno dentro do organismo ele tem infinitos males, né, danos. Não existe a possibilidade de ser benéfico dentro do nosso organismo. Agora, uma das coisas mais claras que já foram vistas é que na mitocôndria, das 10 enzimas necessárias para toda a atividade mitocondrial e saúde mitocondrial, ele depleta, elimina 7, ou seja, das 10, 7, 70%. E a gente sabe que a saúde depende da mitocôndria. Ou seja, a gente tem aí realmente algo muito sério para avaliar, que não é somente sobre a geoengenharia, mas que reflete, obviamente, em nós e nos animais. E em toda a biologia, né, como eu falei antes. Então, devido aos interesses crescentes na semeadura de nuvens, me assusta pessoas que não conhecem isso, ou que não conhecem geoengenharia no contexto mais amplo, como foi dito anteriormente, e é uma necessidade de sintetizar novas alternativas que podem aumentar as chances de chuvas, aumentando a eficiência da formação de gotas de chuva no frio e minimizar efeitos adversos sobre o meio ambiente. Além disso, também, necessidade de desenvolver partículas nucleadoras de gelo que possam iniciar a nucleação de gelo em temperaturas mais altas. A invenção apresenta um compósito poroso de óxido de grafeno tridimensional. E aqui está. Aqui você já vê aqueles mesmos compostos semelhantes, né, ao favo de mel, que é a lâmina de grafeno. Aqui, essa reestruturação, no caso dessa patente foi com sílica, e aqui você tem o produto final. Isso aqui o Instituto de Medicina Naval dos Estados Unidos publicou em 1971 os efeitos e manifestações clínicas das radiações de micro-ondas e radiofrequência no corpo humano. Mas aí você também pode entender nos animais, ok? Então, a gente tem alterações no desenvolvimento fetal, convulsões, ansiedade, redução na produção de testosterona, gosto metálico na boca e Alzheimer, todas as doenças que vocês possam imaginar podem ser causadas dependendo do comprimento de onda que for estimulado. E em 1979, a gente tem um estudo muito bacana feito pelos russos que mostra também fadiga, perda de memória, sonolência, cefaleias, redução da hemoglobina, ou seja, a anemia, sem uma causa nutricional, né? Não é uma deficiência nutricional, digamos assim. E tendências a uma hipercoagulação também. E aí a gente tem a questão das frequências sendo emitidas nas suas fases destrutivas e por aí vai. Aqui a gente tem uma das ferramentas, né, bélicas, digamos assim. Hoje não são somente RAARP, né, que é um conjunto de antenas, a gente tem aí diversas estruturas semelhantes. Esse aqui é um dos radares, os radares hoje são muito usados para isso. Esse aqui, na verdade, eu tirei de uma propaganda da Indonésia para abater aviões, identificar e abater aviões inimigos, digamos assim, mas esses radares eles têm um potencial muito maior do que é publicitado, né? E a gente chega aqui às grandes ferramentas bélicas que eles conseguiram introduzir e espalhar em toda a sociedade, em cima dos prédios, sem que as pessoas percebessem necessariamente algo de errado. Por quê? É uma antena. Só que isso não é uma antena. Diversas pessoas, diversos ex-militares, diversos militares já garantiram que isso aqui de antena não tem nada. É, na verdade, uma ferramenta bélica, só para não dizer a palavra do que é uma ferramenta bélica. Emissoras de frequências nomeadas de antenas foram espalhadas por todo mundo. E com a propaganda, né, de melhorar a comunicação. E o que a gente tem aí, os detalhes escalares? Essas ferramentas todas, tanto o RAARP, NextRad, que é essa do globo, né, que eu mostrei para vocês, dentre muitos outros observatórios e por aí, eles trabalham com tecnologia escalar. Gera anéis de plasma superaquecidos, segundo as linhas do campo magnético que já conectam a Terra ao Sol. A Terra não aqueceria tão facilmente se a ionosfera não estivesse repleta de nanopartículas metálicas.
Essas radiações eletromagnéticas, a gente tem as de quinta geração, as de sexta geração, que já estão sendo anunciadas, no entanto, já tem até de 10ª geração, tá? A gente tem as radiações de baixa frequência, as microondas, as não ionizantes e as ionizantes. Entre 5 GHz e 60 GHz, você tem uma alteração na absorção de oxigênio e ressonância com canais sudoríparos, além de esquentar os metais que já estão no nosso corpo. Efeitos claros sobre a biologia geral. Afeta todos os sistemas e pode esgotar a sua capacidade de recuperação por adaptação. Nossa saúde, nossa vida sempre dependendo da conexão do Sol, com o Sol e com a Terra. Então, aqui para vocês terem uma noção das ondas, tá? Isso aqui, só isso aqui é o que a gente consegue ver, é a luz visível, tá? O resto a gente não vê, mas elas estão aí. Tanto que vocês têm o sinal da televisão, o sinal de rádio, ele não é visível, mas você, né, tá ouvindo o resultado dele. A TV, você não vê o sinal, você vê o resultado na televisão. Os radares estão aqui, que são micro-ondas, controle remoto, né, infravermelho. Esses aqui são não ionizantes, e esses aqui são os ionizantes. Os raios-x, a luz ultravioleta, e aí, nesse caso, a gente tem uma diferença biológica também. Aqui, mais uma, radiação não ionizante, e daqui para cima é ionizante. O que acontece aqui? As não ionizantes, elas não promovem uma alteração tão drástica das células, mas elas promovem alguma alteração. As ionizantes precisam sempre de muita proteção, por quê? Porque elas arrancam elétrons daquele átomo. E assim, aquele átomo deixa de fazer, né, de atuar como ele deve, ele deixa de se conectar com os outros átomos para formar moléculas. Já a não ionizante, ela não remove o elétron da sua camada de spin, mas ela altera o sentido do giro do átomo. Então, se um elétron está girando assim, para a direita, ele passa a girar para a esquerda, e isso promove uma alteração brutal também no funcionamento das nossas células todas, das nossas moléculas. Aqui, essa ferramenta super inócua, né, digamos assim, que possui tanto o 4G quanto o 5G, e aqui falando das faixas de frequências, né, que normalmente do 5G vai funcionar entre 24 e 72 GHz. Essas frequências, como eu estava falando, não são visíveis, são chamadas de não ionizantes, mas elas promovem essa separação. As ionizantes, que eu estava falando que é raio-x e tal, elas que estão acima da frequência da luz promovem a separação dos elétrons, dos átomos. Por isso tem que ser proteção, né, de raio-x, tudo. Já as não ionizantes, que são essas que as pessoas entendem como inócuas, mas não são, elas promovem alterações na rotação, na vibração e na valência eletrônica, ou seja, como é que esses átomos se conectam com outros átomos por conta dessa alteração fisiológica, digamos assim, do próprio átomo. Consequentemente, as moléculas afetam a permeabilidade das membranas das células, enfim, incontestáveis alterações metabólicas. E quando essas frequências são emitidas diretamente na poluição ambiental específica, elas amplificam as reações químicas. E aí que está a união da geoengenharia com a bioengenharia. Esses produtos fumigados no céu, eles servem para receber também, né? São muitas atividades, mas eles servem também para receber determinadas frequências. Quando eles recebem essas frequências, eles vão causar determinadas intempéries, digamos assim. Sempre foi muito utilizado para aumentar a comunicação de rádio entre as bases militares. Mas quando você, por exemplo, tem um céu muito fumigado com um determinado, vamos colocar aí o iodeto de prata e mais outros metais, e emite luz, né, e metais com grafeno, lembra também que todo grafeno tem metal aderido nele, ok? Todo grafeno tem metal aderido nele, como vocês viram nas patentes, para poder aumentar a potência do grafeno. Agora, nem todo metal tem grafeno, tá? É importante que vocês saibam disso. E aí, quando eles emitem uma frequência luminosa, fica muito potente, por isso
que esses relâmpagos, né, essas luzes nas tempestades atuais, parecem desconectadas, parecem luzes estroboscópicas, digamos assim, porque aquilo não é natural, não é um relâmpago natural. É uma luz emitida numa atmosfera completamente cheia de grafeno metalizado. E aquilo vai amplificar as luzes, e aí fica aquela, né, aqueles relâmpagos de 10 minutos ocorrendo, ou então alguns aparecem até uma faixa certinha de término, porque ali caiu aquele feixe, né, de grafeno e que não foi fumigado do outro lado, digamos assim. Sem vento, né? Então você vê diferentes aspectos de luzes também por causa disso. Ele potencializa o eletromagnetismo, ou seja, as pessoas vão sentir, sim, diferenciais nos aparelhos, dentro de casa, na própria saúde. Eles vão também potencializar a chuva, como vocês mesmos viram na patente. O grafeno trouxe a semeadura de nuvens uma potencialização muito grande para promover uma quantidade mais significativa. Então, ou seja, as chuvas serão mais gordas, né, digamos assim. Assim como a seca também pode ser mais dura, e por aí vai, né? Então, a gente vai ter furacões, inúmeras coisas que podem ser formadas a partir da fumigação do grafeno com os metais. Inúmeros, como vocês viram, até mesmo alguns enfim, bem tóxicos, né? E assim, eles também vão penetrar mais profundamente no organismo humano e também dos nossos animais, né? Ou seja, todas as intempéries ficam muito potentes. Isso aqui foi traduzido pelo João Franco, que também é um grande amigo da Márcia, né? Que está nessa luta há bastante tempo, português, que tem um site incrível, sugiro que vocês também acompanhem. E aqui é justamente um papel de pesquisa mostrando de 96, mostrando como será o domínio do clima em 2025. E é um documento da base aérea. Então, ele fez essa tradução e eu coloquei os pontos mais importantes, tá? Então, olha, um sistema novo e mais eficiente para produzir poeira de carbono, lembrando que grafeno é feito de carbono, para aumentar a precipitação, assim como semear nuvens para suprimir a precipitação. Se as nuvens fossem semeadas usando núcleos químicos semelhantes aos usados atualmente, ou seja, 96, ou até outros descobertos posteriormente, tornando o território seco. Existem algumas tecnologias emergentes que podem ter uma aplicação importante na dispersão do nevoeiro. No entanto, o desenvolvimento de tecnologias de energia de radiação dirigida, lembrem-se, do DIU, que é a arma de energia dirigida, radiação dirigida, que atacou o Havaí, atacou as ilhas aqui da Espanha também, e vários outros lugares, no Chile. No entanto, o desenvolvimento dessas tecnologias, como também micro-ondas e lasers. No que respeita às técnicas semeadoras de nuvens, materiais inteligentes, lembrem do Smart Dust, poeira inteligente, é como eles chamam o material que eles fumigam dos aviões. Mesmo que em pequena escala, pode fazer com que passe de um degradador de forças a um multiplicador de forças. A modificação do clima pode tornar-se uma arma mais importante que a bomba atômica. Isso é um relatório, um estudo da escola da Força Aérea Americana. Há muito que se reconhecer a influência das condições climáticas nas operações militares. Há muito tempo que se reconhece. Durante a Segunda Guerra Mundial, Eisenhower disse: o mau tempo é o maior inimigo do ar. A nanotecnologia também oferece possibilidades de criação de tempo simulado. Esse gráfico é importantíssimo, eu vou explicar perfeitinho para vocês. Uma nuvem ou várias nuvens de partículas microscópicas de computador, leia-se grafeno metalizado, todas em comunicação umas com as outras, e um sistema de controle de computador mais vasto poderia proporcionar uma enorme capacidade, interligadas com flutuação atmosférica e capacidade de navegação em 3 dimensões. Essas nuvens poderiam ser concebidas para ter uma vasta gama de propriedades. Então, aqui, ó, eu botei em amarelo
ele está mostrando, vou botar, desculpa, vou de cima para baixo. Aqui, FCIM, o Fog and Cloud Modification, que é a modificação das nuvens e da atmosfera, fog, né? A gente sempre fala de fog, a gente lembra da Inglaterra, né? Então, esse aqui é para fazer a modificação da parte mais baixa, né? Qual é a tendência disso aqui, a importância disso aqui em relação ao tempo? Era muito importante lá em 96, mas agora, olha, em 2025 é zero importante, não é importante. Agora, o SWM, modificação da meteorologia espacial. Não era tão importante, mas olha o nível de importância que isso vai adquirir em 2025. CW, contra meteorologia. Olha a importância que isso vai ter em 2025. PM, modificação da precipitação. Olha a importância que isso já está ganhando. A gente está aqui, ó. A gente está aqui, 2024. Olha a importância que isso está ganhando. Gente, isso é tudo planejado. SM, modificação de tempestades. Não se fazia tanto naquela época, até que isso vira e olha a modificação de tempestades. E o AW, a meteorologia artificial. Aqui, olha a importância que isso vai ter em 2025. Então, a gente está passando por um momento planejado, completamente planejado, minuciosamente planejado. E cabe a nós, o primeiro passo, na verdade, é ter conhecimento, porque quando você não tem conhecimento, você ignora completamente o que aquilo está acontecendo, como muita gente que a gente está vendo aí, né? Mas quando você tem o conhecimento, você já deu o primeiro passo para poder fazer algo diferente, para poder lutar contra isso. E está errado quem pensar que, mas o que a gente pode fazer contra isso? A primeira coisa é ter conhecimento. Tendo conhecimento, nós já temos uma massa crítica, né, uma massa crítica, digamos assim, para a gente poder tomar atitude, ok? Como essa aqui, por exemplo, que é já uma lei do estado do Tennessee, nos Estados Unidos, proibindo a geoengenharia no terreno desse estado, que também foi traduzido pelo João Franco. E aqui eu vou também reduzir, né, agindo em nome do governo federal, ou a pedido do governo federal, podem realizar experiência de geoengenharia dispersando intencionalmente substâncias químicas na atmosfera, considerando que o risco para a saúde humana e o bem-estar ambiental decorrendo dessa engenharia não é atualmente bem conhecido, que o Departamento do Ambiente e da Conservação do Tennessee é responsável pela monitorização da qualidade do ar, do solo e da água e pela regulamentação das emissões industriais e agrícolas para o ar, o solo e a água do estado do Tennessee. Considerando que a intenção dessa Assembleia é proteger a saúde de todos, decreto é proibida a injeção, libertação ou dispersão intencional por qualquer meio de produto químico, composto químico, substância ou aparelho na atmosfera dentro das fronteiras deste estado, com o objetivo expresso de afetar a temperatura, o clima ou a intensidade da luz solar. Essa lei entra em vigor em abril de 2024, em 1º de julho de 2024. Abril foi quando eles emitiram, né, o documento. Então, isso aqui já é algo para a gente poder, né, se agarrar e para eles entenderem que a manipulação já não é mais tão completa como era antes. A manipulação mental, né? A história sempre vai ser contada pela propaganda positiva. E aqui vocês veem as ODS dessa Agenda 2030. Aqui, sobre as Smart Cities, cidades 15 minutos, uma coisa muito clara, né? Cidades precisam gerir, administrar os seus lugares, suas coisas e seus recursos, né? Ou seja, que resultados eles proporcionam para os cidadãos? E aí vocês estão vivendo isso aí, né? Vamos remanejar as cidades, vamos remanejar os bairros, vamos reconstruir tudo de acordo com o interesse de quem? O interesse da Agenda 2030. E aqui qual é a propaganda? Qualidade de vida, e todo mundo compra uma qualidade de vida, só que depois você vê que não era bem assim. É o inseto que todo mundo vai ter que comer, é a
o limite de espaço que você pode percorrer, limite de dinheiro que você pode gastar, limite de dinheiro que você pode receber, né? Então, a gente vai ter aqui os serviços também e crescimento econômico. Mais uma das visões, né? Aqui é da HP, a empresa que já tem, ó. Se vocês forem ver muitas empresas, elas já têm todos os processos das Smart Cities há muito tempo. Você entra no site e está lá, aberto. Então, ó, resolver problemas da pobreza urbana. Gente, a pobreza urbana poderia ter sido resolvido já há séculos. Eles não querem resolver. Por quê? Só o pobre é manipulado 100%, controlado 100%. Se não existe pobreza, não há controle. É simples assim. Aqui, a mobilidade momentânea dessas pessoas e vai melhorar essa conexão entre a internet que já está dentro dos corpos, porque essa Smart Dust entra no nosso organismo, e das coisas, né? E, obviamente, dos sistemas do governo. Aqui, as Smart Solutions, né? As soluções inteligentes para as cidades inteligentes. Então, você tem aqui tudo muito programado, a sua vida vai ser basicamente um videogame, né? Sem muita emoção, tudo já tem ali as coisas já empacotadas, né? Digamos assim. E essa agenda, ela não vai medir esforços para obter êxito nas implementações. Então, a censura, inclusive, é parte dela, né? Então, o que para a sociedade de senso comum é tudo um absurdo, né? Nossa, que absurdo vocês pensarem dessa forma, que absurdo vocês acharem isso, que, nossa, que loucura, não é. Para eles são estratégias, meras estratégias, como vocês mesmos viram, traçadas, ó, há muito tempo, enquanto a população toda estava sendo manipulada pela TV e pelas outras ferramentas que também pertencem a esse sistema. E o conhecimento das ferramentas é o primeiro passo. Quando você conhece as ferramentas, o truque já não vai mais fazer efeito. Você já sabe como o truque é feito, né? Então, a mágica perde a graça, digamos assim, né? Então, esse é o primeiro passo, é o conhecimento, para daí você estar com a mente preparada para poder traçar estratégias a favor da população, né? Então, aqui, o questionamento é obrigatório, analisem as coisas no laboratório, nos microscópios. Muita gente, depois que comecei a falar do grafeno, começou a comprar microscópios, né? Vou agradecer já, vou abrir a tela, tá, Márcia? Desculpa ter me estendido tanto, mas é que eu preparei uma coisa realmente tentativa de ser o mais didática possível. E como é que eu faço para não transmitir mais a tela, meu Deus? Você consegue tirar a minha tela, minha tela compartilhada? Consegui. Então, para vocês terem uma noção real de que isso tudo já é programado há muito tempo, esses documentos, muitos deles estão acessíveis, inclusive Hernani também já se disponibilizou, Márcia já se disponibilizou, eu me disponibilizo também, tudo que eu coloco eu publico no meu Telegram e também na página do Instagram e YouTube menos, mas também tenho. Mas é aquilo, a gente está numa corrida, justamente, a gente poderia estar na praia, eu poderia estar se divertindo em vários lugares, mas a gente está aqui correndo porque as nossas prioridades mudaram. Quando a gente se deu conta, não somente disso, mas que a gente estava vivendo já esse momento importante, a gente mudou completamente as nossas prioridades. E a prioridade passou a ser a defesa, o direito de defesa, que eles nunca nos deram, direito de defesa, apenas dar conhecimento a partir de códigos e filmes e revistas e tal, isso não serve, mas a gente precisa exercer o direito de defesa e a gente também precisa realizar a defesa, né? A defesa que eu digo é como é que a gente vai burlar isso aí, né? Como é que a gente vai bugar? Eu falo bugar essa situação, né? Então, o conhecimento é o primeiro passo. Eu creio que o Rio Grande do Sul vai ser, como é que eu vou dizer, o protagonista aí de um grande momento de entendimento dessa agenda mundial maligna, né? E, na verdade, o mundo inteiro está passando por isso, só que cada um ainda está numa fase diferente, mas isso está acontecendo no mundo inteiro, está todo mundo vendo, né? Muitos países, muitas cidades sofrendo esses cataclismas.
E é isso, pessoal. Aqui na Europa o pessoal já é bem avançado nesse conhecimento, e foi inclusive por eu estar aqui que eu avancei muito nesse conhecimento também, o Hernani sabe disso, né? As pessoas comuns se tornaram pesquisadoras há muito tempo. E elas já têm conhecimento de geoengenharia há muito tempo, transhumanismo há muito tempo. O Brasil é que vive realmente numa hipnose muito bem elaborada, né? Uma hipnose muito bem feita. Então, eu queria aqui também convidar as pessoas, para quem não me conhece, DRA Juliana Varão, no Instagram, no YouTube, e tem um Telegram também, que eu coloco algumas coisas, e para que vocês possam também ter acesso a esses estudos, porque está tudo lá. Queria agradecer, me desculpe aí o tempo de fala, mas eu acho que seria muito importante a gente aproveitar essa oportunidade. E, mais uma vez, obrigada a Márcio e a todos vocês que estão aí. Perfeito, Ju, muito obrigada. A ideia era justamente essa, falarmos tudo o que precisa ser falado. O microfone aqui não estou me acertando com ele. Então, muito obrigada.